Bom, tá gravando essa aula aqui, depois é tudo certo, eu jogo ela no YouTube, aí vocês podem rever, beleza? Enfim, e essa aula aqui de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tendência e sobre pullback, que são mais dois padrões que a gente mais usa no gráfico, assim, no dia a dia para fazer as operações, tá? Eu, particularmente, não uso tanto as linhas de tendência de baixa e de alta, eu prefiro mais suporte e resistência com Fibonacci, que vocês vão ver na outra aula, e o pullback também eu acho interessante, tá? Mas é bom que vocês saibam como funciona todas essas análises e aquela que se identificar mais para você, você se adequa a ela e passa a utilizar, beleza? Uh, Bom, suporte e resistência. Quem esteve na última aula sabe já como funciona, o que é e tal. Quem não esteve, futuramente talvez acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A gente vai ter YouTube ainda, tem muita coisa por vir e vocês vão gostar muito das novidades. Mas eu vou dar uma passada rápida aqui. Suporte e resistência, galera, nada mais é do que regiões de preço onde o gráfico ele bate e retrai, tá? Sendo a parte de cima, né, o gráfico subindo, ele bate em cima e ele retrai, é uma resistência, tá? Ele tem uma resistência, o preço não consegue ultrapassar, então ele cai. E o suporte é o inverso, o preço está caindo, quando chega numa região ali embaixo, onde já está saturado, ele não consegue mais descer, ele sobe, tá? E você consegue observar isso no gráfico aí, em várias regiões, tipo aqui em cima, uma resistência. Ele veio até aqui em cima, bateu, não teve força, caiu, tá? E aqui embaixo, mesma coisa. Ó. Chegou aqui, não teve força, subiu. Aqui, ó, uma vez, aqui duas vezes, na mesma região, tá? E aí, essa movimentação aqui é o EURUSD, que é o único par que tem aberto. O gráfico ele se movimenta com base no preço que um ativo tem sobre o outro, né? No caso, você sabe que o dólar hoje está 5,20. E esse preço está sempre andando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, chega em regiões que o preço não consegue mais cair por interesses bancários, interesses de grandes instituições, interesses do comércio exterior, e faz o preço voltar a subir, e vice-versa. Quando chega num patamar muito alto, há interesses por trás do mercado, fazem o preço cair, tá? Então, é basicamente isso. Não vou me alongar muito nesse tema, que a gente já falou na última aula. E eu, enfim, comentei que o gráfico ele anda em três direções diferentes, tá? Você não tem outra direção, a não ser para frente, para cima ou para baixo. O gráfico ele só anda nessas três direções. Quando o gráfico está andando em linha reta, a gente pode dizer que ele está lateralizado, que é o caso, por exemplo, agora. Ó, se você olhar o gráfico nas últimas horas, desde 3 e pouco da tarde, ele está andando dentro desse canal aqui, ó, tá vendo? Não tem uma tendência definida, ele está preso aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Ele veio aqui embaixo duas vezes, subiu, tá? Veio aqui em cima duas vezes, desceu. Então, ele está lateralizado, beleza? E aí, existe outras situações, onde o gráfico ele está subindo ou descendo. Aqui vocês podem ver, ó. Deixa eu só tirar o chat, depois eu abro aqui, tá, pessoal? Aí a gente vai tirando dúvidas no final, beleza? Nessa situação aqui, ó, se você olha para o gráfico, você já está vendo que ele está subindo, certo? E o que quer dizer isso aí? Quer dizer que o preço do dólar se valorizou em relação ao euro, tá? Aumentou, no caso. Então, aqui você tem uma tendência de alta. O gráfico, nesse momento, está subindo. E aí você consegue identificar isso só de olhar. E aí a gente vai aprender a fazer marcações também para poder encontrar oportunidades de compra e venda nesses pontos, tá? Aqui a gente tem a ferramenta de linha de tendência, né? Que é a Trendline aqui. E aí pode ser também, em outras ocasiões, você vai encontrar momentos que o gráfico estará descendo, tá? E aí a gente pode dizer que tem uma tendência de baixa. Quando eu falo tendência de alta, tendência de baixa, nada mais é do que isso. O gráfico ele está caindo ou ele está subindo, tá? Aqui, ó, nesse caso a gente tem uma micro tendência de baixa, tá? Eu vou tentar achar um movimento mais amplo aí para mostrar para vocês. Esse gráfico está meio zoado, mas acho que dá sim. Ó, vamos pegar isso aqui como exemplo. Aqui você está vendo que o gráfico ele está nesse movimento de queda, tá? E aqui você consegue ver também uma das outras coisas que eu falei. O gráfico ele nunca anda em linha reta. Ele sempre vai fazendo zigue-zague, tá? Então aqui você consegue ver isso claramente, ó. Sempre vai fazendo zigue-zague. Ele sobe, corrige, ou ele desce e corrige. Ele faz correções do preço, tá? E ele faz isso por quê? Porque esse gráfico aqui, ele é um gráfico do Forex, mas todos os gráficos aí que você tem preço por tempo, geralmente funcionam assim. E é o seguinte, lá no Forex, você tem os traders operando, certo? E esse aqui é um gráfico espelho
que a gente usa para opção binária. Mas lá no Forex, o pessoal entrou aqui em cima, ó, com uma venda, acreditando o quê? Que o preço iria cair, em cima de várias análises e tal. Beleza. E aí chegou aqui embaixo, a gente pode dizer que foi feita aí, atingiu aí o alvo, né? Que é o final desse canalzinho aqui. Então, quando chegar aqui embaixo, o pessoal que entrou vendido aqui sai da operação, ele realiza lucros. Então, o mercado tem uma alta, tá? O pessoal entra aqui, chega aqui embaixo, eles saem da operação, tiram o lucro e o mercado dá essa leve subida. Aí, aquelas pessoas que acreditam que o mercado pode continuar descendo, eles entram aqui, ó. E aí fazem o mercado voltar a cair, tá? Então, é basicamente por isso que tem essas correções. Claro que tem muitas outras coisas, mas um sentido mais simples para vocês entenderem é basicamente isso. Pessoas entrando em operações, bancos, instituições, realizam os lucros, o gráfico corrige e continua o movimento depois, tá? Das pessoas entusiasmadas com essa possível continuação. E aí vai ter o pullback que a gente já vai falar. Beleza? E aí, tipo assim, você consegue só de olhar identificar se o gráfico está subindo, descendo ou se ele está reto, tá? Aqui eu estou vendo claramente que ele está caindo. Então, por que é importante que você saiba disso? Porque quando você está operando sinais, você tem call e tem put, certo? Você sempre vai dar preferência a operar a favor da tendência. Não é sempre que vai dar, tá? Mas você vai dar preferência. Então, nesse cenário aqui, ó, a gente daria preferência a operações de quê? De put. Por quê? Porque o gráfico está caindo. Então, se eu sei que ele está descendo, que é uma força vendedora maior do que uma força compradora, eu não tenho por que arriscar mais capital comprando aqui, tá? Então, já fica a primeira lição aí, ó, anota aí. Se o gráfico está em tendência e o sinal está contrário a essa tendência, eu posso pegar o sinal? Fica ao meu critério, mas se tiver contra a tendência, a mão mais baixa, sempre, tá? Então, esse é o ponto 1. Se tiver a favor da tendência, ele pode dar loss do mesmo jeito, tá? Mas é um pouco mais seguro, tá? Então, digamos assim, que aqui você tinha, sei lá, um sinal de put e a tendência está favorável, que a gente teve, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas de queda. Então, pô, show de bola. Aí ele faz a correçãozinha, depois ele continua, certo? Então, é basicamente assim. Quando você ouvir falar em tendência e estiver operando com sinais, você já sabe que você sempre vai favorecer as entradas que estejam a favor, certo? Aí, beleza, essa aqui é uma tendência de baixa. Aqui na frente, a gente tem uma tendência já de alta, ou seja, ocorreu uma reversão, tá? Isso aqui a gente vai ver em outra aula também, como identificar uma reversão gráfica. Mas para hoje, vamos de identificar tendências, tá? Nesse cenário aqui, o que a gente vai dar preferência? Estou vendo que o gráfico está subindo, então eu tenho sinais de put. Eu posso pegar? Vai muito do meu critério, porque eu não gosto de perder oportunidade, né? Tô falando em primeira pessoa, mas assim, esse eu que eu falo é vocês, tá? Vocês têm o critério de vocês. Tipo, tem meus critérios, eu gosto de pegar todos os sinais, eu não gosto de perder oportunidades. Eu pego esse sinal. Só que contra a tendência, mão baixa. Então, aqui se fosse um put, mão mais baixa. Fechou? E aí, beleza. Eu estou operando análise gráfica. Eu já fiz as minhas marcações, suporte e resistência e tal. E eu já identifiquei que o gráfico está subindo. Como que eu faço, então, para marcar? Como eu sei a hora de entrar num gráfico em tendência? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar um gráficozinho assim, uma parte do gráfico que esteja melhor para vocês entenderem isso, tá? Não é sempre que vai ter boas oportunidades em tendências para você entrar. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele tá muito feio, tá? Ele tá feio. Deixa eu ver se tem um gráfico melhor, ainda que esteja fechado, para a gente poder fazer isso. Acho que fica melhor. Vou ver esse aqui. Bom, aqui eu acho que dá para a gente fazer, tá? Eu tenho aqui uma tendênciazinha de alta. Qual que é a ideia aqui? Para eu encontrar uma LTA ou uma LTB, que são linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, eu vou marcar, fazer uma linha, né? Eu preciso ter 2 toques. Ou seja, eu preciso que 2 vezes o gráfico tenha encostado diagonalmente naquela região onde eu predeterminei. Então, por exemplo, aqui, ó, eu identifiquei que eu tenho o gráfico vindo aqui e um pouquinho mais acima ele veio e bateu de novo em diagonal, tá? Então aqui eu tenho 2 toques, ó, 1, 2, certo? Aí você pode marcar tanto no pavio quanto no corpo,
eu marco sempre duas linhas, tá? Eu marco uma no pavio e uma no corpo, para garantir, para poder pegar um range máximo, né? Que é o que eu falo para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que não tá muito legal, não. Aqui eu vou só marcar essa aqui mesmo. Bom, então, assim, ó, eu identifiquei que o gráfico bateu uma vez, bateu duas vezes, eu já posso marcar a minha LTA ou LTB. Depois a gente vai ver uma LTB também que é de baixo. Quando que é o momento da minha entrada? Eu entrarei no terceiro toque, que é a mesma coisa do suporte e resistência, tá? Eu vou entrar aqui, ó. O meu ponto de entrada era aqui, ó, certo? Sempre o terceiro toque. O primeiro toque, segundo toque, marco a minha linha, eu vou esperar o terceiro toque para fazer a minha entrada. Por quê? Porque o primeiro toque, ele é só um toque convencional, ele vai bater ali em algum momento, vai bater em alguma região do preço e vai subir ou descer. A partir do momento que você tem um segundo toque em diagonal, você já tem uma confirmação de uma tendência de alta, um topo um pouco mais acima. Então, um fundo um pouco mais acima, perdão. Aí aqui você já tem uma confirmação de que possivelmente o gráfico vai subir e vai voltar ali em diagonal para continuar o movimento de alta. Então, aqui você faria a sua entrada. Basicamente, as linhas de tendência vão funcionar como suporte e resistência também, porém, ao invés de ser horizontal, vai ser diagonal. Então, a LTA você sempre vai marcar no fundo, tá? Sempre embaixo, sempre embaixo. E sempre que bater na LTA, você vai comprar, tá? Você só vai entrar com compras sempre para cima aqui nessas regiões, beleza? E quando for o caso de uma tendência de baixa, que é uma LTB, a gente vai pegar uma LTB no mesmo esquema. A gente vai procurar dois pontos onde o gráfico encostou em diagonal, a gente vai marcar nossa linha e ao momento que encostar pela terceira vez, faremos nossa venda. Já vou explicar para vocês sobre minutos ali e tal certinho. Só a gente vamos marcar aqui primeiro para a gente não se perder. Ó, acredito que aqui deu uma entrada também, tá? Percebi que aqui tocou, e logo em seguida eu tive um topo um pouco mais abaixo do que esse aqui. Então, aqui o que eu poderia fazer? Poderia marcar a minha LTB, tá? Lembrando que sempre que você marca uma linha, ela é o seu ponto de referência para a entrada, mas não quer dizer que vai exatamente encostar na linha e você vai conseguir pegar todas as entradas. Porque o gráfico tem hora que ele não bate na linha, ele simplesmente vai próximo da região e respeita e pronto, tá? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo de LTB, tá? Que é a linha de tendência de queda. A gente tem aqui, ó, primeiro toque. Aqui eu tenho uma confirmação, tá? Encostou nessa região aqui. Onde que seria meu ponto de entrada? No terceiro toque, que é aqui, certo? E vocês veem que funciona direitinho, ó. Daria uma vitória fácil. Quando ele encostou, ele já retraiu, tá? E o bom de você operar nesse cenário é que não interessa se a vela vai terminar da cor que você entrou. Tipo assim, aqui poderia terminar verde, tudo bem. Desde que terminasse abaixo de onde eu entrei, tá top, entendeu? Poderia ter vindo até aqui em cima, terminado verde. Se eu tivesse pego aqui, ó, eu teria ganhado do mesmo jeito, certo? Então, por isso que é interessante vocês estudarem um pouco de análise gráfica e tal, para não depender de cor de vela também apenas, né? E até uma coisa que eu falei na última aula, quando a gente tem sinais, às vezes a gente pode usar isso aí para esperar um pouquinho, né? Eu tenho um sinal de put, por exemplo, eu estou vendo que está aqui a vela está aqui, ó. Por que eu não espero um pouquinho mais? Eu vi que eu tenho uma LTB, espero um pouquinho mais ela subir e pego aqui em cima. Já numa região que tem mais segurança, entendeu? Então essa é a ideia de vocês entenderem isso aqui. Beleza? Deixa eu só ver como é que tá o chat aqui, para a gente poder pegar os tempos de entrada certinho ali, beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso aí, pessoal? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí sobre a marcação, sobre identificar LTA e LTB,
vocês falam, pessoal. Pergunta sobre outros assuntos, gerenciamento, a gente deixa para o final, tá? Vamos focar aqui para não perder o fio da meada. Então, Josi, não necessariamente. Não tem. A cor da vela não interessa para a gente, tá? Nesse caso aqui, eu vou pegar no pavio. Aqui a vela foi vermelha, caso da LTB, tá? Peguei aqui em cima, no máximo que deu. O segundo toque eu peguei aqui, ó, nesse amontoado de velas aqui. Beleza? Então a cor não faz diferença. E a LTA, LTB, você tem regiões mais curtas e regiões mais longas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma LTA também, só que ela é um pouquinho mais curta. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem o primeiro toque aqui, segundo toque aqui, terceiro toque aqui. Não precisa ser necessariamente um movimento longo, assim, tá? Óbvio que quanto maior o movimento, mais forte, mais confiável ele é. Então, teoricamente, vamos supor que o gráfico ele tenha vindo aqui, ó, aqui embaixo, aí ele veio, encostou aqui. Aí eu marquei a minha LTB, ó, beleza? Aí o gráfico ele veio de novo aqui, ó, e aqui na frente só que ele veio encostar. Aqui era um cenário muito mais ideal, tipo, cenário perfeito, tá? Como eu falei, esses gráficos não tão legais, não estão se movimentando de um jeito interessante para a gente operar. Vocês podem ver que está formando esses sequenciais de vela infinitos aí há dias, isso atrapalha muito a gente também, tá? Mas assim, vamos ver, se antes ou no terceiro toque na LTB ou LTA romper a marcação, entra ou não entra? Pode acontecer de romper, tá? Pode acontecer. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente teve um toque, dois toques, ele podia ter vindo aqui e rompido. Aí vai ser a próxima análise que a gente vai fazer, que é o pullback. Porque às vezes a gente consegue salvar uma entrada de loss que a gente tomou com o pullback, né? Que é um outro tipo de análise que a gente usa para rompimentos. Vai acontecer. Não é 100%, nenhuma estratégia é 100%, tá? A LTA, LTB é um parâmetro que você pode usar para operar, para identificar tendências, para fazer suas entradas, mas ela também não é 100%. Nenhuma estratégia é. Vai acontecer vez ou outra que você vai perder. Mas LTA, LTB tende a ser muito assertivo, funciona muito. Eu posso marcar infinitas LTA, LTBs aqui que foram win, que daria certo, tá? Tipo aqui, ó. Aqui deu uma, duas, três, quatro entradas, tá? Só veio romper aqui na frente, ó, e ficou travado. Se a gente pega aqui, por exemplo, ó, a gente teve aqui uma LTB também, ó, um pouquinho menos íngreme, né? Mas a gente teve, ó, um, dois, três, quatro. Aqui chegou próximo, teria 5 vezes respeitado a região. Então, é uma análise muito boa que vocês podem usar, porém, não é sempre que vai respeitar, beleza? E, Davi, dá para marcar no celular, sim. É só você procurar aí o botãozinho do lápis aí, procurar por trend line, tá? Ou linha de tendência, se estiver em português. Vai aparecer aí para você. Então, assim, eu quero que vocês entendam da maneira mais simples possível. Linha de tendência você consegue marcar e consegue operar. O que eu indico é no terceiro toque, sempre, que é o mais seguro. A partir do quarto toque já não fica tão bom. Em suporte e resistência normal, até dá para operar tranquilo, mas de um toque, pega o quarto toque às vezes. Na LTA, LTB já não dá tanto, tá? Já é um pouco mais chato. Mas aqui a gente tem, ó, um toque, confirmação, entrada, win. Aqui também na frente, ó, no quarto toque já daria win, beleza? Então, sempre tente identificar isso daí para vocês poderem conseguir acertar mais vezes, tá? Mesmo operando com sinais, muitas vezes você vai conseguir pegar a confluência, né? Que é o que eu gosto de falar sempre em confluência, que é coisas unidas, né? Que te ajudam a tomar decisão. Isso a gente vai ver depois. Eu quero depois trazer para você a soma de várias análises juntas para você poder fazer entrada. Isso é uma estratégia que a gente vai poder utilizar. Mas é assim, é basicamente isso daqui, tá? Linha de tendência é muito simples, mesma coisa que suporte e resistência. E você, já que está na dúvida, eu já vou falar, não precisa você mudar o gráfico para H1, para 30 minutos, 15 minutos, para marcar, tá? Não precisa, é só você observar no próprio time ali do gráfico mesmo, que você já consegue identificar, tá? Tipo assim, aqui eu já vi que estava subindo, ó, poderia ter marcado uma LTA aqui, ó.
Olha o tanto de vezes que bateu e respeitou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques antes do rompimento. Então, aqui era uma região muito interessante a gente fazer entrada, tá? Agora eu estou identificando o quê? Que eu tenho aqui uma LTB. Aqui eu não vou contar porque não dá para puxar, tá? Se você puxar, fica zoado. Fica praticamente reto. Dá para pegar uma entrada aqui em cima? Dá. Mas o ideal seria mais embaixo aqui. E aí vocês podem ver que terceiro toque deu in, ó. 1, 2, 3. Até o quarto toque, ó. Quarto toque deu in também. E agora rompeu. Tá? Então, é o tempo todo a estratégia funcionando, o tempo todo. E aí, a diferença de LTA e LTB, ô Leonardo, é isso, né? É que a LTB você vai marcar quando o gráfico está caindo e a LTA você marca quando o gráfico está subindo, beleza? Então, esse aqui que está na tela é um exemplo de LTB, tendência de baixa. E aqui a gente tem um exemplo de LTA, tendência de alta, tá? Sobre a FIBA a gente vai ver na próxima aula. Vamos por etapas aí, para a gente não perder o foco, certo? Então, assim, pessoal, a partir de hoje sempre dê uma olhada nisso. Se for operar análise gráfica, esse aqui é muito simples, mas, cara, o simples funciona, tá? Eu já mostrei para vocês várias marcações agora aí que dariam certo. Mas, principalmente, se for operar sinais, olhem o gráfico, identifiquem as tendências para vocês tentarem operar sempre a favor, se for pegar com mão mais pesada, certo? E sobre o tempo de entrada, né? O tempo, no caso ali, que vocês vão configurar, depende muito do seu operacional, tá? Se for M1, é o mesmo esquema do suporte e resistência. Vamos colocar em M1 aqui para a gente ver, para explicar para vocês. Ó, vamos supor que eu fosse entrar aqui, tá? A vela que bateu foi essa aqui, certo? Quando ela batesse, eu ia adicionar 1 minuto. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Eu ia adicionar 1 minutinho aqui e ia pegar para a próxima vela de M1, tá? Para M1, você só vai operar para a mesma vela se tiver o gráfico muito, mas muito volátil, porque aí você consegue retração. Mas eu não indico muito porque é muito arriscado, tá? Eu prefiro que opere mesmo assim para a próxima vela, geralmente. Então, encostou aqui no seu terceiro toque na LTB-LTA, adiciona 1 minuto e entra para a próxima vela. Porém, vamos lá para a explicação do tempo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o relógio rolando, né? Aqui aos 30 segundos ele vai abrir outra vela. Ó, abriu outra vela. Se eu pegar agora, dos 30 segundos até o zero, eu vou pegar para o fim dessa vela que está acontecendo aqui. Mas eu não quero ela, eu quero a próxima. Então, eu adicionaria 1 minuto no gráfico aqui. E aí, se eu entrar agora, eu entro já para a próxima vela. Então, não vai ser essa vela, vai ser só a outra vela no final dela, certo? Agora, se o relógio aqui em cima está entre 59 segundos e 31 segundos, eu consigo pegar para a próxima vela também. Tipo, aí o relógio está correndo, nesse momento eu consigo pegar para a próxima vela. Quando passa dos 30, quando aqui fica abaixo de 30, já não dá mais, já vai para a mesma. Então, eu venho aqui e adiciono, beleza? Tudo certo? Só para ficar bem fixo para vocês, ó. Eu entrando agora, eu estou entrando para a próxima vela, tá? Não é essa vela aqui, é só o final da outra. Agora vai nascer uma vela nova. Ó, aí já, se eu pegar agora, eu já não pego mais para o fim da próxima, eu pego para o fim dessa aqui mesmo, que acabou de nascer, certo? Para a próxima, você adiciona um minutinho aqui, já era. Se for para M5, galera, se você for operar em M5, que funciona também, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão esperar bater, vão ver qual a vela que bateu e vão entrar para o final da vela, para o final da mesma vela de M5, tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui rapidinho para a gente ver o que daria aqui. Bom, vamos supor que aqui, ó, aqui a gente ia fazer nossa entrada, tá? O gráfico ele bateu, só que ele subiu um pouquinho. Vamos dizer que você conseguiu pegar aqui em cima. Essa vela aqui, ela é a vela de 8 e 5 da noite, tá? Então vamos lá, você tá olhando o gráfico e tal, você viu que 8 e 2 a vela bateu, aliás, 8 e 7 a vela bateu. Se a vela começou 8 e 5 e ela tem 5 minutos, qual que é o final dela? 8 e 10, certo? Então, quando batesse aqui, 8 e 6, 8 e 7, 8 e 8,
você ia vir aqui no relógio e colocar para 8h10. Deixa eu tirar o chat aqui, calma aí. Você ia colocar para 8h10, tá? Que é o final da mesma vela. Se fosse um exemplo agora, vamos supor que eu tivesse, tá? Aqui não tem, mas é só para vocês entenderem. Uma LTA aqui e eu fosse pegar nessa vela que está acontecendo agora. Ela começou às 8h30. Aqui embaixo, aqui na hora que eu passo o mouse, eu vejo o horário. Tá vendo aqui, ó? 8h30. Eu sei o horário que iniciou. Então, ela vai terminar 8h35. O que eu faço? A hora que encostar aqui, eu venho aqui, mudo para 8h35 e faço minha entrada. Para o final da mesma vela, para o final dessa vela aqui. Então, M5 é sempre para a mesma e M1 você opera para o fim da próxima, tá? Para pegar LTA e LTB. Sempre assim, certo? Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas sobre isso daí, me manda. Vamos ver se a gente consegue sanar. E já partir para o pullback depois para a gente tirar dúvidas também sobre outras coisas, enfim. Deixa eu só abrir o chat agora que eu perdi ele aqui. Calma aí. Explica como entrar no tempo pelo celular. Não, é o mesmo esquema, tá? Mesma coisa. Que eu passei aqui para você exatamente o que você vai fazer no celular, tá? Ô Maicon, cara, esse horário não dá para operar, tá? A gente vai ter aula operando, fazendo entrada e tal, mas para hoje, cara, nesse horário ainda, esquece, tá? A gente vai ter horário certinho para fazer isso. Então, sua marca LTA, se o gráfico tiver de alta e LTB de baixa. É isso aí, exatamente, Edu. Se eu fizer uma análise de tendência, suporte e resistência, digamos que ela toque na linha, eu faço uma entrada M5 ou M1? Aí você que decide, mano. Você pode fazer ambos, tá? Tranquilo. A pergunta do Rafa. Como você consegue saber o sinal desde a meia-noite que vai acontecer às 11 da manhã? Eu sou bruxo, né? O Gabriel já respondeu aí. Eu sou alquimista. Me chamavam de alquimista na escola. Ô Lucas, o horário ideal é o horário que mais se adapta para você. Eu gosto entre 5 e as 9 da manhã. Para mim é o melhor. 5 às 8 ainda é melhor. Depois, ali próximo das 9 já começa a ficar embaçado para análise gráfica, né? Para sinais não faz diferença. Mas vamos lá, então. Vamos direto para o pullback já. Isso aí. M1, entrada para a próxima, M5 para a mesma. Vamos para o pullback, então. Eu percebi que vocês perguntaram aí já, a gente já vai responder. O que é que acontece quando eu estou aí com uma linha de tendência marcada e a linha é rompida? Isso vale tanto para suporte e resistência, quanto para linhas de tendência. Quando isso acontece, a gente vai fazer o famoso pullback, que é o quê? O movimento de puxar o preço. Ou seja, quando há um rompimento de uma zona forte de preço, o gráfico ele tende a voltar naquela linha que rompeu e depois continuar o movimento na direção do rompimento. Meio confuso, mas vocês já vão entender, beleza? Ó, aqui eu tenho essa linha de tendência. Vocês podem ver que o gráfico ele veio aqui várias vezes, tal, bateu, pá. Chegou aqui, ele rompeu, certo? Rompeu. Passou para baixo aqui da minha linha. Então, a partir desse momento, eu sei que aqui já não é mais um suporte. Eu já não compro mais aqui. Por quê? Porque rompeu, tá para baixo. Então, o preço agora ele está abaixo da minha linha, elas tornam o quê? Uma resistência. E aí, se você aproxima aqui, ó, você pode notar o seguinte, que essa vela aqui rompeu a linha. E olha o que aconteceu com a próxima. A próxima vela ela nasceu, veio até aqui em cima, bateu aqui e depois derreteu. Isso aqui é o pullback, tá? Puxou o preço para baixo a favor do rompimento. E aí, quando a gente tem esses rompimentos que atrapalham a gente aí, que acaba dando loss, a gente aproveita essas oportunidades, tá? Aqui não dá para dizer que nossa, um baita de um pullback, porque não rompeu tudo, tá? Você tem ainda aqui o pavio, ó, um pouquinho mais embaixo. Mas, só a título de exemplo, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Enfim, vamos considerar como tal, só para a gente não perder o exemplo. Depois eu procuro outras oportunidades aqui, tá? A vela veio aqui em cima, bateu na linha e desceu. Então, quando há o rompimento, a gente consegue aguardar esse tipo de movimento para poder fazer uma segunda entrada.
e aí a gente consegue diminuir o prejuízo, tá? Então, vamos dizer que você entrou aqui na LTA, perdeu aqui, tomou loss, né? Você tomou loss aqui, a vela terminou aqui embaixo. O que você vai fazer? Você vai esperar a próxima vela nascer. Essa vela aqui, no caso, é a vela de 14h10 da tarde, tá? Enfim. Mas a hora que ela nasceu, você ia esperar ela vir encostar aqui onde rompeu e você entrava vendido. Entendeu? Você já não entraria mais comprado aqui porque rompeu, você entraria ao contrário, entraria vendido a favor do rompimento. Então, esse é o famoso pullback, que a gente pode fazer tanto em linhas de tendência quanto em suporte e resistência, tá? Vamos ver se a gente acha um outro exemplo aqui para fazer para vocês de LTB, onde foi rompido, para a gente poder pegar um pullback também, que aí vocês vão entender de uma forma mais clara. Ó, tem um outro exemplo de LTA aqui, que dá para a gente pegar, depois a gente pega um outro. Deixa eu ver. Aqui eu tinha a subida, né? Gráfico subindo, respeitou, rompeu. Olha o que aconteceu. Na primeira vela que bateu, aqui de novo onde rompeu, ó, olha a força que teve para puxar para baixo, certo? Então, assim, só para ficar mais claro para você, o pullback, ele é geralmente a primeira vela que encosta na linha que foi rompida, tá? Não é necessariamente a próxima vela logo após o rompimento. Então, no caso, não seria essa vela, porque ela não encostou na linha. A gente ia esperar encostar, no caso aqui, essa vela aqui que encostou foi a segunda vela, aí a gente faria o pullback, tá? Puxando para baixo. E, cara, tem uma força absurda, ó. O winzaço aqui, você ia pegar aqui em cima, a vela terminou aqui embaixo, seria um dos wins mais fáceis da sua vida. E aí, o que acontece? A partir desse momento, essa linha que era uma LTA, ela passa a ser uma resistência. Então, você pode ver que aqui de novo, ó, já encostou e olha a força que tem, ó. Explodiu para baixo, tá? Então, os rompimentos, eles geram novas regiões onde você pode fazer entradas. Até 2 entradas acho que é ideal, dá para fazer tranquilo, ó, que nem uma, 2, tá? Até uma terceira, se for o caso, se tivesse encostar aqui de novo, tá? A gente podia pegar. Beleza? Mas vamos ver um outro exemplo aqui de LTB, para ver se a gente acha um rompimento aqui. Vou pegar aqui. Não está muito bem formada essa daqui, não, mas acho que dá para a gente tentar utilizar ela de exemplo. Ó, vou pegar aqui, ó, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque aqui embaixo. E aí aqui, ó, a gente teve um rompimento bem de leve, tá? Não é o ideal, mas a gente teve um rompimentozinho aqui. A próxima vela, ó, ela já nasceu e já encostou aqui, tá vendo? E quando encostou, o que aconteceu? Explodiu para cima. Pullback, tá? A gente vai ver os melhores pullbacks ainda, mas a lógica por trás é exatamente essa, tá? Pullbacks em linha de tendência funciona tão quanto pullbacks em linha de suporte e resistência. Vamos ver se a gente consegue achar pullback em linha de suporte e resistência aqui, então, para vocês verem como que funcionaria. Vou pôr o gráfico em H1 aqui. Lembrando que eu nem olhei o gráfico, tá? Eu só peguei qualquer um aqui para a gente fazer. Nem vi se estava respeitando, se não estava. Vocês viram que na prática a análise do simples é o que funciona, tá? Como eu quero pegar o passado, eu não vou marcar as 3 últimas velas que eu ensino para vocês. Vou marcar outras também atrás para a gente ver os rompimentos, ver se há pullbacks, tá? Exemplos para mostrar. Então, beleza. Vou voltar aqui para M5. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem um exemplo já. Vamos ver. Quero pegar um exemplo legal mesmo para mostrar para vocês, porque daí fica mais fácil pra vocês entenderem. O gráfico tá muito, mas muito ruim. Meu senhor. Tá, vamos pegar esse aqui, ó. Aqui a gente tem essa resistência, certo? Nossa senhora, ficou bem reta a linha. A gente tem uma resistência aqui, tá?
Beleza, aqui atrás rompeu, tal, só que voltou aqui para baixo, voltou a ser uma resistência, certo? O que que acontece? Se você olhar aqui, ó, aqui a linha foi rompida, certo? A minha resistência foi rompida, que era minha linha de H1, no caso ali operando em M5. Beleza? Olha o que que aconteceu com a próxima vela. Lembrando, não precisa ser necessariamente a próxima. Pode ser a segunda, então, e tal. Mas se for a próxima, melhor ainda. Aqui, ó, essa vela rompeu inteira, quase, a minha linha. E a próxima vela, quando nasceu, ela fez o quê? Ela fez o movimento de pullback. Ela veio aqui embaixo, aonde rompeu, e depois ela subiu. Não interessa se ela terminou vermelha. O que importa é que terminou aqui, ó. E você teria entrado aqui embaixo, teria dado win para você, certo? Então, essa tem que ser a visão. Então, vamos pegar aqui, vamos supor que aqui também fosse uma resistência aqui. Deixa eu pegar aqui. Suposição, tá? Só para vocês entenderem. Que aqui também, ó, vamos supor que fosse uma resistência. Melhor ainda, deixa eu apagar essa linha aqui que vai ficar melhor para vocês visualizar. Nossa, mas pior que tá muito feio, galera. Muito feio mesmo esse gráfico. Deixa eu pegar um outro aqui. Isso aqui, ó, só para vocês terem uma noção, vocês que não operam muito tempo, tá? Quem opera tempo já sabe, mas, cara, isso aqui não é um movimento normal do mercado. O mercado, ele não anda assim, ó. O mercado, ele tem que fazer topo e fundo, tá? Tem que ser assim, ó, para ser um gráfico bom de você operar. Esse tipo de gráfico aqui, cara, é horrível pra gente. Nossa, pra gente tomar loss aqui e perder uma boa grana é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Vamos ver se aqui foi um pullback. Tá, aqui a gente tem uma resistência forte, ó. Vou pegar no máximo aqui. Ó, resistênciazinha forte aqui. Beleza, aqui rompeu, certo? Se a gente olhar essa vela aqui, rompeu. Quase metade dela ficou para cima da linha. Aqui eu não considero rompimento porque foi um falso rompimento, na verdade. Essa vela rompeu, mas essa aqui voltou para baixo. Então, ainda estava respeitando a região. Agora, a partir desse momento, aqui houve rompimento de verdade, tá? Então, aqui eu vi que a vela rompeu toda, quase metade aqui. Na outra vela, quando nasceu, ela fez o quê? Veio aqui embaixo primeiro, bateu aqui. O que que eu faço? Eu entro a favor do rompimento, ou seja, entro comprado. O que era uma resistência passa a ser um suporte, porque agora as velas estão acima. O preço está acima da linha, não está mais abaixo. Então aqui eu entraria com uma compra e teria ganhado também fácil. Aqui vinha buscar de novo, ó, mais um win fácil para a gente, certo? E aí você pode procurar também pullbacks em suporte, tá? Que os suportes eles rompem também e você pode pegar para fazer entradas de venda, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, que a gente tem um suporte, estava sendo respeitado. Lembrando que isso aqui não é o melhor cenário, tá? Não é o melhor cenário. Aqui já rompeu, rompeu aqui também, mas é só para vocês entenderem como que funciona e depois a gente pega para ver um melhor gráfico aí e tal para fazer, tá? Mas assim, vamos puxar a próxima aqui para vocês entenderem. Tô vendo que o gráfico tá aqui em cima, tal, rompeu aqui, ó. Rompeu para baixo. Beleza? Rompeu a minha linha aqui, minha linha de suporte. A próxima vela nasceu e não veio aqui em cima. Tudo bem, eu espero. Aqui a gente não pega, não faz nada. Aí, essa vela aqui veio até aqui, ó, e encostou aonde rompeu. O que que aconteceu? Ela até chegou a tentar subir, veio aqui em cima, não teve força, caiu. Então aqui você entraria com uma venda, ela terminaria abaixo aqui de onde você entrou, teria ganhado. Fácil, tá? Então, o pullback nada mais é do que isso, galera. Vocês vão esperar romper regiões de suporte e resistência, LTA, LTB, e vocês vão buscar fazer as entradas de vocês a favor dos rompimentos assim que as velas vierem encostar onde rompeu, certo? Mas assim, ó, uma dica de ouro para vocês, uma dica de ouro para vocês operarem pullback. Não operem pullback em gráficos lateralizados, não opera, tá? Esse tipo de gráfico assim, ó, do jeito que tá assim agora que eu tô mostrando, não compensa muito, porque vocês veem que já passou aqui várias vezes por essa linha, tá? Aqui foi só para realmente dar um exemplo rápido para vocês, para não ficar enrolando muito, mas o ideal é você fazer entradas de pullback em rompimentos de, por exemplo,
Gráfico subindo, você tem resistências, rompeu a resistência, você entra com uma compra, tá? Gráfico em queda, rompeu o suporte, você entra com venda. É sempre a melhor opção. Sempre a favor das tendências, nunca em gráficos laterais, tá? Porque você tem uma chance maior de acerto. Olha só esse aqui, ó. Olha só, olha, nossa, o exemplo absurdo de pullback. Aqui, ó, a gente tinha o suporte, olha só. Suporte top. Rompeu aqui, ó. Uma baita vela de força, uma vela de força que é o ideal, tá? Para romper. E o gráfico, ele ficou lá embaixo. O gráfico ficou aqui, ó, tá vendo? Em momento algum, ele veio aqui em cima. Só que olha o que aconteceu a primeira vez que ele veio aqui, na frente. Respeitou o pullback. Não chegou a encostar na linha, mas respeitou a região. Isso para nós é o mais importante. Respeitar a nossa região. Às vezes a gente não vai conseguir pegar a tempo, beleza, faz parte. Mas para vocês entenderem a análise por trás, ó. Rompeu aqui, só veio encostar aqui na frente. Mas quando encostou, respeitou. Beleza? Então, pullback normalmente é assim, é o primeiro toque após o rompimento. Ele pode demorar um pouco, mas é mais ou menos nesse padrão, tá? Mas assim, como eu falei para vocês, o ideal é você identificou uma tendência, ó, tipo esse gráfico ele está em tendência de alta. Eu marquei aqui uma resistência, certo? Aí vamos dizer que aqui em cima eu tenho outra resistência. O que eu vou esperar? Eu vou esperar os rompimentos das resistências, romper aqui, ó, para eu entrar com o pullback aqui, ó, a favor, tá? Sempre isso. E aí, aqui no caso também, ó, rompeu essa resistência aqui, eu ia esperar para pegar o pullback aqui, ó, a favor, tá? Buscar sempre a favor das tendências, sempre, 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 que vocês vão evitar de perder grana, mano, a rodo no mercado, tá? O maior erro da galera aí que opera análise gráfica no início é querer entrar contra a tendência. Pior erro de todos. E aí que a galera se atrapalha, perde grana, tá? Ó, mais um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês, ó. Tem aqui uma resistência. Peguei bem no pavio dela aqui em cima, rompeu para cima. Na hora que veio aqui embaixo, pullback, tá? Mais uma vez, não chegou a encostar na linha, às vezes acontece, mas respeitou o movimento, tá? Então, sempre que vocês encontrarem regiões ali legais, que vocês veem que rompeu, vocês podem pegar o pullback. E uma segunda dica de ouro para o pullback é a seguinte: tentem pegar sempre que a vela do rompimento for uma vela de força. O que é uma vela de força? É uma vela que tem imponência, representa um movimento realmente bruto daquela massa, no caso, massa comprador ou vendedor. Então, aqui, ó, olha a vela do rompimento. Foi essa vela verde. A vela não tem pavio praticamente embaixo, então ela começou aqui já estourando, sabe? Então, isso é uma vela interessante, uma vela com força de compra. Então, eu sei que é mais confiável o pullback, tá? Porque os compradores eles querem que o preço suba, então eles entraram com força total aqui. Então, quando rompe e voltou aqui, provavelmente vai subir, certo? É basicamente isso, tá, pessoal? Deixa eu botar o chat aqui para a gente tirar dúvida. Primeiro sobre a análise, depois a gente tirar umas dúvidas sobre outras coisas e segue o baile. Deixa eu ver aqui. Ah, o pullback, pessoal, segue a mesma linha de raciocínio da LTA-LTB, suporte e resistência, tá? Você vai pegar para a próxima vela de M1 ou para a mesma vela em M5, beleza? Em M1 tem um macete a mais que vocês podem usar, se quiser anotar aí é uma boa. Vocês podem esperar uma confirmação. Como assim? Digamos que você está observando que o gráfico ele rompeu sua linha, rompeu, subiu, e aí o que acontece? Você pode esperar mais uma vela fechar acima. Nesse caso aqui, né, como era uma resistência, a vela fechar acima. Eu esperaria essa vela aqui como uma confirmação para mim. Aí a próxima vela que viesse encostar, eu entraria para outra vela. Então aqui seria minha operação, ó, vamos supor que encostou. Foi essa vela que encostou aqui, certo? Eu entraria comprado para a próxima vela ainda, que é essa daqui, ó. Tá? Então você sempre esperar confirmações aí em M1, tá? É mais interessante para vocês evitarem os falsos rompimentos, que acontecem muito, tá? Em M1 acontece muito, de às vezes romper aqui nessa vela e a próxima vela já voltar aqui para baixo. Então, o ideal é que quando rompe, você espere uma outra vela finalizar fora aí do rompimento, finalizar a favor, tá? E aí você consegue fazer operações mais certas. Deixa eu voltar aqui.
O pullback não, ele não acontece na mesma vela que rompeu. Você tem que esperar a vela finalizar, tá? Em M5, por exemplo, a vela rompeu, você espera ela acabar e você entra na próxima vela, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos ver esse áudio JPY que vocês pediram aí. O que é isso aqui? Fechado aí para 5 minutos. Nesse momento você tem uma micro tendência de baixa, tá? Que é aqui, ó. Se tivesse encostado na LTB, daria para fazer uma operação, tá? Só um negócio que eu já falei em live para vocês aí. A tendência, ela se divide em partes, tá? Tendência, no caso, tem a tendência macro, tendência micro, tá? E tem uns que falam nano, mas eu prefiro só macro e micro, tá? No caso aqui, a tendência macro é de alta. Eu vejo que o movimento maior do mercado, por enquanto, ele tá para cima, certo? Porém, se eu coloco aqui, ó, o zoom, eu vejo que já começou uma reversão, que já a micro já está de baixa. Então, para operar sinais, eu vou sempre focar na micro, tá? Sempre operar a favor da micro. E para operar também, análise gráfica, beleza? A marcação para pullback, para LTA e LTB, procure marcar sempre no pavio, porque vocês conseguem pegar ranges mais longe, né? É onde o preço é mais difícil de tocar. Então, quando ele tocar, ele tende a respeitar mais, tá? Não é uma regra, mas é uma sacada boa aí. E quando for pullback, no caso, deixa eu voltar aqui isso aqui, porque eu quero dar um exemplo para vocês agora. Vou puxar essa linha aqui para cá. Ó, digamos que você tem essa LTA, tá marcada nos pavis, tá? Tá marcada no pavio. E aí, rompeu a LTA. Deixa eu só ajeitar aqui bonitinho que tá rompendo agora. O que que eu faço? Quando rompe, eu posso puxar a linha para cima. Por quê? Porque fica mais difícil do preço encostar quando voltar. E aí eu pego um range melhor. Então, tipo, eu marquei no pavio, quando rompe, eu posso subir ela para o corpo da vela, tá? Eu subi ela para o corpo da vela. Por quê? Porque eu consigo pegar o range máximo, ou seja, é a máxima do pullback que a gente chama. Então, o mais extremo que o gráfico pode subir para corrigir antes de continuar a queda, entendeu? Então, para pullback é interessante vocês fazerem isso também. Vocês podem deixar a LTA, LTB, suporte e resistência, marcados no pavio, tranquilo, para poder fazer operações. Só que a partir do momento que rompe, ó, rompeu aqui, tá vendo? O que você pode fazer? Você só sobe aqui, ó, sobe um pouquinho a linha, puxa ela mais para dentro para ficar mais próximo do corpo da vela, porque é mais difícil do gráfico subir aqui e encostar, então, teoricamente, se ele encostar, a sua entrada tende a ser mais forte, beleza? Mais uma dicasinha aí. Qual o limite de tempo da vela de M5 para o pullback? Essa foi uma boa pergunta. Quanto antes tocar, melhor. Quanto antes tocar, melhor. Digamos que essa vela aqui rompeu, tá? Agora, ela vai acabar em 15 segundos. Vamos esperar acabar para a gente poder explicar, que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Se bem que vai fechar o par agora, eu acho. Mas vamos esperar acabar aqui que eu explico para vocês. Ó, nasceu outra vela. Se ela nascer e já vir encostar na linha, cara, é a melhor opção possível, o melhor cenário, tá? Porque aí eu tenho mais tempo de operação para respeitar e tal, que às vezes pode tentar subir aqui para fazer um falso rompimento, mas como eu tenho mais tempo, tende a respeitar, tem mais segurança na operação, certo? Então aqui se eu entrasse agora, eu teria praticamente 4 minutos e meio de operação. Porém, a vela não veio encostar aqui, tá? Mas assim, ó, anota essa dica aí. Se você tem um rompimento para você pegar um pullback, e essa vela aqui, teoricamente, é a vela que teria que encostar, né? Você percebeu que ela ficou muito tempo aqui embaixo, tá? Ela está muito tempo aqui. E aí, quando falta 1 minuto para ela acabar, o que que ela faz? Ela sobe com força aqui e deixa um paviozão aqui embaixo. E vem encostar aqui, no finalzinho. Aí você já não pega. Por quê? Porque a vela estava aqui embaixo até o final. Se no final ela me demonstrou uma força de alta, não tem por que eu entrar. Porque perdeu força de baixa. Então, aqui, teoricamente, não iria respeitar mais.
entendeu? Então, quanto antes tocar, melhor. Quanto mais tarde, você tem menos chance de acertar. Então, pode dar certo? Pode, mas não indico pegar, tipo, no último minuto da vela, por exemplo. Tipo, 20h58 e meio, 20h59, já não indico pegar. O ideal é pegar nos primeiros 2 minutos da vela, tá? Ou 56 ou 57, né? Tomando como exemplo essa vela de agora, que está acontecendo agora. Tá? E vocês podem ver que ela tá subindo aqui. Vamos ver se ela vai bater. E se bater, vamos ver se vai respeitar. Certo? Vamos lá. O gráfico essa hora não tem muito volume, então não sei se vai chegar a bater, não. E aqui se vocês olharem também, ó, aqui a gente tinha uma linhazinha de suporte que foi rompida junto também, tá? Não era só a linha de tendência, a gente tem um suporte aqui, ó. Então isso aqui potencializa ainda mais a entrada. Eu tenho dois fatores ao meu favor, certo? Quando o gráfico está subindo e rompe a resistência, tem que esperar a vela baixar e tocar a resistência que virou suporte para dar uma entrada de cal. É isso. Só que você vai esperar a próxima vela, Brian. Quando a próxima vela nascer e vir bater após o rompimento, é aí que você vai fazer sua entrada. Beleza? E a linha média móvel tal para entrada de pullback, cara, na minha opinião, não faz diferença, não. Não faz diferença. Para análise gráfica, eu não gosto muito de indicadores, tá? Eu uso indicadorzinhos um ou outro só para, de repente, fazer uma análise para sinal e tal. E é isso aí, tá, Wilson? No caso, essa vela que está acontecendo aqui já demorou muito para bater. Que agora falta 1 minuto e 40 e poucos para finalizar a vela. Então a gente já fica com menos tempo de operação, já um pouquinho mais arriscado. Se ela tivesse nascido e já viesse aqui encostado aqui, ó, a gente já poderia ter entrado e muito provavelmente ela terminaria abaixo aqui e a gente teria ganho com esse put, tá? Mas como ela não encostou, segue o baile. A gente espera uma próxima oportunidade, tá? Oportunidades vêm e vão, acontece o tempo todo no gráfico. Beleza? Vamos ver se está fazendo algum movimento interessante aqui também. Esse tipo de gráfico, assim, nesse horário ainda, para você operar é complicado, galera. Tá foda mesmo. Para operar essa época do ano, assim, já não é muito legal mesmo. Vamos ver se pega um outro exemplo aqui. Ó, como que você explica uns padrões desse aqui, ó? Não tinha nada no euro esse horário, meio-dia e 50. O negócio tava tendência de alta, beleza, reverteu. Aí do nada ficam umas velhinhas pequenas. Um padrão, assim, que não é o padrão convencional, tá? Então, por isso que a gente sempre indica vocês tomarem cuidado, porque olha só isso aqui. Parece OTC, ó. Formou sequência de vela gigante de baixa, daí forma uma sequência gigante de alta. E aí aqui nessa a gente entra com put no sinal, totalmente a favor e toma losses por causa desses movimentos. É foda. Mas enfim, galera. É uma aula bem simples, eu acho que deu para vocês entenderem a lógica por trás da parada. E esse é o momento para vocês tirarem dúvidas sobre as análises, tá? Primeiro sobre as análises. Depois a gente dá uns minutinhos para outras coisas também, se vocês quiserem perguntar. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre a marcação, sobre o que é o pullback, sobre a tendência, enfim. É com vocês aí agora. Ó, aqui eu tinha uma resistência aqui, ó. E ela começa aqui, ó, a máxima dela. Vamos ver se vai respeitar ou se rompeu mesmo e vai fazer o falso rompimento. Ô, Laís, não, você espera bater na sua linha que rompeu. Na mesma linha sua que rompeu, tá? Aqui, ó, eu não tinha visto, mas mais para trás a gente tem pavio também, ó. Então aqui não rompeu a resistência, não. Não seria um pullback, tá? Tem a resistência aqui em cima. Em OTC é melhor seguir a tendência. Em OTC é melhor não operar, cara. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas se for operar, sempre a favor. Quais são os melhores pares para operar pullback? Eu gosto de operar mais pullback em gráficos do GBP, tá? Que o gráfico do GBP,
Mais uma dica para vocês, principalmente após as 10 horas da manhã, 10 e meia, vocês percebem que começa a formar umas tendências fortes, principalmente de alta. E aí você consegue ir marcando resistências e pega nos rompimentos. Pega os calls nos rompimentos, no caso, para cima. Mas veio que o gráfico, só esse pessoal com a câmera ligada. Ô, aí tá de sacanagem. Qual mais importante ser respeitada? A microtendência ou a maior tendência? Ô, Walter, para a gente que opera opção binária, que é por tempo, dá para a gente operar com a microtendência, tá? Muita gente vai falar que não, eu prefiro, é o que funciona para mim, operar a favor da micro, porque você está indo a favor do que está acontecendo agora. E aí tem também a operação na macro tendência, só que é mais interessante no Forex, no mercado que é por volume, que você observa realmente o movimento maior do gráfico, tá? Ô, Paulo, a gente vai marcar aí uma aula, tá? Para a gente fazer isso específico para operar, tá? Esse horário eu não opero, não aconselho ninguém a operar. Das 5 da tarde à meia-noite, não opera, tá? Que é o pior horário. Micro é osso, já perdi muito por causa da micro. Aí depende, como é que é o seu nome? Felipe. Depende da estratégia que você está usando, porque, tipo, se tu tens aí uma LTA na micro, cara, é só você pegar e fazer uma catalogação aqui das entradas, ó. Aqui você teria o primeiro toque, segundo toque, bateu aqui, win, tá? Você pegaria essa resistência mesmo aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, win. Você pegaria, tipo, uma FIBO, tá? Vou pegar uma FIBO aqui, eu vou explicar na próxima aula, mas só para vocês verem. Puxaria a FIBO, cara, win na 38, win na 50, só não bateu ainda na 68, na 61.8, mas vai buscar. Então, cara, depende muito da estratégia que você usa. Depende muito, tá? Mas assim, o que tem que ficar claro para vocês é a questão de estratégia, de operacional e tal, não interessa qual você está usando, não é 100% nunca. Você sempre vai tomar loss, sempre, sempre, sempre. Sempre vai tomar stop, só não pode quebrar a banca, tá? Tem que seguir o gerenciamento. Então, assim, tenha consciência que hoje, por exemplo, você pode operar e pode bater seu stop loss. Só que amanhã você vai acertar todas as operações e aí você baixa a sua meta. Então, o mercado renda variável é isso. Você compra como se fosse comprar uma ação e uma empresa e essa ação ela valoriza e desvaloriza, tá? Só que você fazendo um estudo por trás, você vai comprar sempre ações que tendem a valorizar mais para você ganhar mais dinheiro. E no mercado de opção binária não é diferente. Você vai sempre seguir um gerenciamento usando estratégias boas para que você ganhe sempre mais do que perca, certo? Guilherme, análise LTA LTB, 5 minutos, operar para a mesma vela. Precisa configurar o tempo ou clicar na operação? Não, tem que configurar o tempo. É como eu estava explicando aqui. Deixa eu abrir uma moeda que esteja aberta aqui. Ó, se o gráfico bate 9 e... Agora já vai acabar essa vela, mas, por exemplo, essa vela acaba 9 e 5, tá? Então, bateu 9 e 1, por exemplo, eu vou para o final da vela. Vou colocar para finalizar 9 e 5. Se a vela iniciou 9 e 5 e ela bateu na minha marcação 9 e 7, eu sei que ela tem 5 minutos. Então, que hora ela termina? 9 e 10. Então, eu marco aqui para 9 e 10 para ela finalizar a operação. Sempre assim, beleza? Sempre para o final das velas que encostam. Eu acho que usando o robô você não aprende nada. Exatamente, cara. É o que eu falo. Quem quer só uma renda extra, cara, dá para ficar de boa com sinais, fazendo uma gestão ali com um robozinho configurado stop win, stop loss. Cara, top demais. Agora, quem quer ser trader, quem quer operar de verdade, tem que, cara, enfiar a cabeça no estudo e não dá para ficar dependendo de robô, tá? Respondendo as privadas aqui, o pessoal manda mensagem privada, mas tá todo mundo vendo, tá, galera? A tela tá sendo compartilhada, então é mais fácil vocês mandarem no chat mesmo. Sinal de M15 mais certeiro, não tem como saber. Os sinais eles são todos programados para ter a mesma assertividade, tá? Então, não dá para te falar isso. Mas se você usar análise gráfica, que nem eu estou ensinando para vocês, com confluência e tal, e você vê que tem regiões onde está encostando, que também está próximo do horário do sinal, você tende a ter uma assertividade melhor. Gui, a fibra eu coloco de cima para baixo ou de baixo para cima? Depende. Se o gráfico ele estava caindo e agora está subindo,
você marca de cima para baixo. Se o gráfico estava subindo e agora está descendo, você marca de baixo para cima. Entre digital e binária, qual a melhor opção? Eu prefiro binária pela comodidade do tempo, de você ajustar o tempo exatamente como você quer. Mas a digital normalmente paga mais. Então, tem os dois pesos aí. Você tem que ver o que fica melhor para ti, tá? Ver. O que acha do MT4? Eu acho bom. Acho sinceramente bom. Mas para você operar opções binárias, cara, eu acho, sim, não faz muita diferença, tá? Não faz diferença porque você tem o próprio gráfico aqui, não sei no que pode ajudar. A não ser que você use um Dom Forex, que é um programinha para te ajudar, né, a ver as marcações e tal. Mas se não for para isso, não tem necessidade. Dá para você usar o TradingView, por exemplo, que é um site legal que mostra o gráfico também. Pode acompanhar. A média móvel dá bastante diferença. Quanto maior o período que você colocar, mais velas ela vai puxar, né? Você usa o arquivo de gerenciamento do curso Free ou tem outro? Não, eu uso outro que eu já compartilhei com vocês também, tá? Numa live. Para operar com Martingale eu tenho um e para operar com Price Action eu tenho outro. Esse que eu uso para Price Action é o mesmo que eu compartilho com vocês, tá? O de Martingale é só para o VIP, pessoal do VIP. Dom Forex baixei hoje, top, isso aí. O Wellington perguntou aí, quando que vai abrir a próxima turma VIP? Cara, se for abrir uma próxima turma mesmo, assim, pessoal, vai abrir X 100 vagas, vai ser só ano que vem, tá? Por enquanto não tenho uma data. Tem uma vez ou outra uma vaguinha que abre e tal, aí a gente divulga no grupo Free, igual esses dias liberou uma, eu avisei lá, mas rapidinho já fecha. Um gráfico que dá apenas tempo 15, 30 minutos. Tem uns que sim, tá, Felipe? Tem uns que dependendo do horário, a corretora ela deixa aberto só 15 ou 30 minutos, tipo esse aqui, eu acho que agora há pouco estava aberto nesse... Ah, ó que legal, eu tô com R$ 400 nessa banca. Semana passada eu mostrei para vocês o gerenciamento que eu tô fazendo pro meu Close Friends. Deixa eu ver se eu acho aqui. Comecei com R$ 200 essa banca em novembro, dia 19. E hoje eu fiz um pouquinho mais, ó. Tô mostrando exclusivo no Close Friends, tá? Pra galera ver que dá para fazer. Aqui hoje a gente fez eu fiz algumas entradas que eu nem gravei, na verdade. Depois eu vou mostrar para eles lá. Mas dia após dia com banca pequena você consegue sair do lugar, tá? Então a ideia desse mês de dezembro para mim foi essa, foi trazer um conteúdozinho mais próximo, tá? Para a galera poder acompanhar, seguindo o gerenciamento que eu ensino dentro do curso. Então, deixa eu ver se eu acho o histórico para mostrar para vocês aqui. Gerenciamento Close Friends. Será que é esse? Ó, a gente começou dia 19, tá? Com 200 reais e foi indo, ó, 229, tal, tal. Esses dias aqui foram os dias que eu não operei, tá? Dias que eu não operei. Então, por isso que hoje e ontem a gente buscou um pouco mais, por conta que eu não operei vários dias, então eu tava com a margem, tá? Cadê? E já chegamos aí ao dobro da banca, em 20 dias praticamente, tá? Então é isso. Voltando aqui ao foco. Você tem a planilha de gerenciamento. Nossa, é bastante pergunta. Calma aí, deixa eu me encontrar aqui. Tem um gráfico. Ah, tá, lembrei. A pergunta eu estava respondendo. Tem. Deixa eu ver se tem algum. Ah, esse aqui, ó. Por exemplo, esse horário, galera, o NZD-USD, ele fica aberto só para 15 minutos, tá? Esse horário. A partir da meia-noite, se eu não me engano, ele já abre para 5 e tal. Eu não sei se eu tô certo. Tem dias e dias. O corretor tá sempre mexendo nisso. Mas é normal. Normal, tá? Configuração da corretora. No momento eu queria só uma renda extra. Indica algum robô? Cara, prefiro não indicar, tá? Prefiro não indicar assim. Eu conheço alguns tal, mas para falar em live assim, acho que não é uma boa, porque eu não tenho plena certeza se funciona, se é bom. O ideal é você ir no YouTube e procurar, tá? Porque eu não uso, não tenho conhecimento mesmo sobre isso. Sabendo LTA, suporte, resistência e tal, já dá para operar sozinho? Dá para operar sozinho, mas o que mais vai te trazer assim, consistência, né, nas operações é o tempo de tela. Você começar a encontrar os melhores padrões, os melhores pullbacks, melhores suportes e resistências.
você vai identificando isso ao longo do tempo, você vai ter o feeling, né, que eu falo sempre, de saber se vai dar certo uma operação só de olhar ou não, tá? Como entrar no Close Friends para ficar olhando? Então, cara, por enquanto a gente tá sem vaga lá, tá? Eu fiz uma promoção aí para quem entrou no VIP agora na última turma, que já poderia adquirir o Close Friends por um valor muito mais baixo do que geralmente eu cobro, tá? E como a gente tá sem vaga no VIP, a gente já fechou também o Close. Mas tá bem legal a saga lá, tá bem massa. A gente tá com essa banquinha de 200 aí faz, como eu mostrei para vocês, desde o dia 20, 19, né? Então tem 16 dias praticamente, já dobramos a banca. Como eu fiquei sem operar alguns dias, busquei um pouquinho mais ontem, né? Que até mostrei para eles lá. Hoje, no fim da tarde, fiz algumas operações, acabei que não gravei, mas enfim, assim que abrir, eu vou avisar para vocês, tá? Eu aviso lá no Insta, beleza? E essa corretora nova que vocês estão falando aí, eu particularmente eu nem vi, tá? Nem vi, galera. Sinceramente, não sei qual é dela, não testei. Não sei se eu vou trocar, porque por enquanto eu não tenho problema com a IQ, tá? Assim, se eu falar para vocês, eu indico corretora X ou Y, eu não indico. Prefiro não. Dificilmente eu vou falar para vocês, eu indico, eu bato como é que se diz assim? Eu boto a mão no fogo por isso aqui. Não. Eu só boto a mão no fogo pelo meu trabalho. Eu tento entregar o máximo para vocês, mas sempre deixando claro a questão do gerenciamento, das metas, e que pode ter dias ruins e tal. Então, é sempre a transparência que eu quero trazer. Mas indicar serviço, trabalho e tal, só se eu tiver muita confiança. Quando você manda o sinal... Ô, Luiz, se não tiver o tempo gráfico do sinal no momento da entrada, você aborta, tá? Seus sinais podem ser usados em digital binária? Pode sim. Modal mais é melhor que a IQ? Cara, não sei. Dá para operar a opção binária na modal mais? Não sei. Se der para operar e for bom. Só com seus sinais já fiz 2 saques de R$ 500 em 20 dias, graças a Deus. Top, mano. Tamo junto. É só o começo. Esse é o lema. Ô, Mônica, sobre não ter o tempo que eu mando dos sinais, às vezes é porque no celular realmente tem essa diferença, tá? No computador, às vezes acontece, mas no celular acontece também de às vezes não ter os sinais. E aí a gente precisa baixar o IQ Option X, que é um outro aplicativo da IQ que tem as binárias, que tem um pouco mais de pares. Aí você consegue pegar, beleza? Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Gostaram da aula? Foi legal? Deu para esclarecer algumas dúvidas? 1 hora e pouco assim não dá para a gente entrar muito a fundo, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre estão me mandando que a gente vai respondendo, beleza? Deixa eu pegar aqui o celular aqui só para a gente fazer um registro desse momento aqui. Manda um quartel aí para nós, para eu gravar aqui pro Stories, hein? Aí, galerinha da live aí aprendendo. Top demais. Gratidão aí, rapaziada. Tamo junto. Semana que vem tem mais. É nóis. Top, pessoal. Obrigadão aí por todos que compareceram. Espero ter sanado as dúvidas, espero ter ajudado de alguma forma. E na próxima aula também, quinta-feira, 8 horas, a gente dá continuidade. Quero entrar na Fibonacci com vocês. Vocês me perguntam muito, mas muito, muito sobre isso. Então eu vou falar sobre a bendita Fibo. Vai ser uma aula só sobre isso, tá? E aí a gente vai aprender a usar as confluências, que também é uma coisa que vocês me perguntam muito o que é. Que a gente vai pegar tudo essas análises que a gente viu até agora, junto com a Fibo, para poder fazer as entradas e aí conseguir obter nossos resultados, fazer nossas análises de uma forma mais assertiva. Fechou? Então, é isso. Tamo junto. Uma boa noite para vocês e uma boa sexta aí. Sextou. É nóis.